acerca de como seria o trajeto deles, acerca da obra missionária, a qual Jesus tinha dado aos discípulos autoridade para poder fazer. Aí diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele parte o pão e dá aos seus discípulos ali a primeira Santa Ceia. E logo depois de darem a Santa Ceia, Jesus ele começa agora a falar com os discípulos, para que os discípulos não viessem a se sentir só, para que os discípulos não viessem a ficar preocupados, porque havia pairando naquele ambiente uma certa pergunta: se Jesus for, quem é que vai ficar conosco? Se Jesus for embora, quem é que vai estar conosco? Nos dando uma palavra de encorajamento, nos dando uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra que nos coloca de pé, uma palavra que nos exorta. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, sabendo desta situação, Jesus então ele toma agora a autoridade para dizer para os discípulos: eu enviarei sobre vós o Espírito, e esse Espírito vos fará com que esta lacuna, a qual vocês vão se sentir por minha causa, ela seja completa, ela seja cheia. E além disto, Jesus também disse para os discípulos: mas é necessário que vós estejais aonde eu vos ordenar, para que esta promessa venha a ser cumprida. A Bíblia Sagrada diz que no livro do evangelista Lucas, capítulo 24, no verso 49, Jesus ele vai dizer a seguinte palavra: enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é que este crescimento que vocês precisam, é que este enchimento que vocês precisam, depois da minha subida, vocês terão que ficar no lugar a qual eu vos ordenei de ficar. É bem verdade que às vezes em nós que fazemos a obra com sinceridade, nós queremos sair da onde o Senhor nos mandou, por causa da pressão que nós sentimos, por causa do Evangelho de Jesus. Grande é a perseguição, grande é o aperto que nós sentimos, e às vezes queremos tomar decisões para que este problema seja solucionado. Mas Jesus Cristo disse aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque do alto vós sejais revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: vocês estão tristes? Então fica em Jerusalém, porque o Espírito que virá sobre vós vos trará a alegria e gozo, paz e amor que virá da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você não esteja entendendo o que é que está acontecendo contigo, e você tenta até mesmo fazer com que este problema seja resolvido nas suas próprias atitudes e decisão. Mas a ordem de Deus para a tua vida é que você fique em Jerusalém, porque em Jerusalém a glória de Deus vai descer sobre a tua vida e vai solucionar o teu problema, para mostrar que Jesus é contigo. Se você crê, dê um glória para Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Então diz a Bíblia Sagrada que os discípulos, vendo aquela ordem direta de Jesus, os discípulos resolvem ficar no lugar a qual Jesus disse que eles deveriam ficar, em Jerusalém. É bem verdade que para nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que muito bem que além de Jerusalém ser uma capital a qual foi fundada pelo salmista Davi, além
casa de Deus, muita gente escolhe baile funk, escolhe bar, escolhe forró, mesa, roda de pagode e acha que ali é bom. Ali pode para eles até parecer bom, mas quando eles estão sozinhos, eles sentem no teu coração algo que se chama solidão. Sabe por que ele sente isso? Porque aquela alegria ali é momentânea, ela rápido passa. Lembra de Salomão? Salomão disse desta coisa: debaixo da terra tudo passa, tudo tem o seu tempo determinado. Debaixo do céu há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar, há tempo para tudo. E muita gente está vivendo uma falsa alegria porque ainda não conheceu Jesus. Porque quando a pessoa conhecer quem é Jesus, ela vai ver que a alegria ela não passa, ela é eterna. Porque Jesus ele é eterno. Pode se passar a fase inteira, mas a palavra de Deus ela não há de passar. Deus vai te dar a alegria de Deus no Pai, do Espírito Santo, e ela não vai passar. E se você quer um glória para Jesus ainda, Aleluia, Deus. Deus de maravilha. Aleluia. aleluia, Deus de santidade. bendito Deus de seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz Meu que Deus. então acontece algo quando Jesus, um segredo bíblico, quando Jesus, ele disse para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Alguns não falam isto, mas era a época da festa que era chamada de Pentecoste. Havia 3 festas em Israel, que eram as 3 principais festas, embora havia algumas divergências entre as 2 capitais, que era Samaria e Jerusalém, mas mesmo assim, quando se falava dessas 3 festas, eles se reuniam e esqueciam tudo, porque eram umas festas para glorificar o nome de Deus. Aleluia. A primeira festa se chamava a festa das Páscoas. Páscoa, para aqueles que leem a Bíblia Sagrada, sabem muito bem que a Páscoa foi iniciada quando o povo já estava saindo da terra do Egito. Era para comemorar a saída da escravidão, a Páscoa. Mas tem uma outra festa que é a mais importante depois da Páscoa, que é chamado a tenda. Há um lugar no deserto, quando diz a Bíblia que o Senhor pediu a Moisés para que pudesse fazer uma enorme tenda, porque ali seria a glória de Deus manifestada diante do povo. Mas sabe o que é interessante? É que esta festa chamada de tenda, ela só tinha parede, mas ela não tinha teto. Sabe por que ela não tinha teto? Porque a provisão do povo não vinha de baixo, a provisão vinha do alto. Se você quer dar glória para Jesus, porque a tua provisão vai vir do alto nesta noite. Aleluia. E a terceira festa dessas 2 que eu já vos notifiquei, era uma festa chamada Pentecoste. Todos nós sabemos muito bem desta festa e como ela era feita. Havia 40 dias em que ninguém podia fazer nada a não ser estar na casa do Senhor, bendizendo o teu santo nome. Era uma festa muito importante. E pensa no Deus que gosta de festa, pensa no Deus que gosta de uma festa. Deus ele gosta de festa. Você sabia disso? Deus ele gosta de festa. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Por que você não acredita? Ah, porque eu acho que Deus não é assim não. Deus não gosta de festa não. Não gosta. Vou te mostrar que ele gosta sim. Jesus Cristo ele disse uma vez que o próprio Deus lá no céu, nas mansões celestiais,
E logo depois, a Bíblia também fala, lá em Isaías 6, que ele está sentado no trono e que todos iriam estar ali juntamente em um só corão, dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Ah, pastor, isso ainda não me convenceu. Então deixa eu te dizer uma coisa. Jesus virou para a samaritana e ele disse assim: mas vem a hora, e já chegou, em que o Pai quer buscar os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Para quê? Para que lá no céu nós possamos fazer uma só festa dizendo: Santo, Santo, Santo. Se você pode dizer para algum momento: Santo, abre a tua boca e rende a ele o teu louvor nesta noite, dizendo: Santo, Santo. E enquanto você estiver dizendo, vai sentindo a glória dele sobre a tua vida. Seja cheio da presença dele nesta noite. Aleluia, Deus. Santo, maravilha, Jeová. Aleluia, Deus. Deus santo, maravilhoso, louvado seja o nome do Era a Senhor. festa de Pentecoste. Mas o interessante disso, que os discípulos, sabendo desta promessa, que ela se inicia lá no livro de Gênesis, lá de quando Noé soltou a pomba, e ela foi e voltou, foi e depois nunca mais voltou. Aí está o grande segredo. Aquilo era a pomba que simbolizava o Espírito Santo. Teria um momento que ele teria que voltar sobre a terra. E como é que ele vai voltar? Estavam dizendo a Bíblia Sagrada no livro de Atos capítulo 1, que os discípulos perseveravam na oração. Os discípulos sempre oravam, os discípulos sempre clamavam: pastor, eu não sei orar igual vocês oram, eu não sei falar em línguas igual vocês falam, eu não sei nem tampouco dizer a forma que vocês fazem para orar, mas eu sei orar, pastor, somente dizendo: Pai Nosso. Meu filho, você está orando certo. Esta oração, ela é universal, criada por Jesus para que nós possamos adorar o nome do Senhor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Diz a Bíblia, os discípulos perseveravam na oração, os discípulos sempre estavam orando ao Senhor. E sabe o que é interessante? É que um belo dia, já no 22º dia da festa chamada Pentecoste, aí acontece algo. Eles estavam no seu lugar reservado, estavam ali todos os 11 apóstolos, porque um havia suicidado, que era Judas. Aí o que é que acontece? Eles estavam ali orando, e de repente um som de um vento veemente e impetuoso tomou toda a casa. E sabe o que é interessante? Que no meio dos 11 apóstolos também tinha algumas pessoas que criam que o Jesus Cristo tinha falado para os apóstolos, de Jesus, e eles estavam orando, clamando, pedindo a Deus para que a promessa viesse a ser cumprida. Aí diz a Bíblia que veio o vento, e o vento toma a casa, e de repente eles começaram a ver línguas como de fogo, e as línguas iam sendo repartidas. Ou seja, ao mesmo tempo que tocava em mim, tocava em você, tocava nele, ia tomando a casa. E eu quero dizer uma coisa aqui para você:
pelo sono,